pergunta que Kardec fez, já querendo saber um pouquinho da natureza humana, né? Porque ao longo da vida ele percebeu nos seus contatos que tinham pessoas que eram boas e outros que não eram tão boas. E ele queria saber, será que Deus fez assim? Será que as pessoas já nascem predispostas ao bem e outros predispostos ao mal? Por que tem tantas diferenças entre as pessoas? Então os espíritos responderam para eles que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, nós nascemos, fomos criados todos iguais, nem bons nem maus, mas como uma tábua rasa, né, uma folha em branco, para que a gente pudesse escrever a nossa própria história. E essa nossa própria história, ela foi marcada pelas escolhas que a gente faz. Então eles até complementam, né, que a cada um Deus deu determinada missão. E todos nós temos umas missões, né, a nossa missão particular, mas nós temos uma missão global, uma missão maior, que está acima de todas as outras individuais, que é a de nos desenvolvermos moralmente, nós evoluirmos. Se Deus nos criou simples e ignorantes, não é para a gente ficar simples e ignorante a vida toda, toda a eternidade. Então a cada um tem essa missão de se elevar sucessivamente ao longo das encarnações, para que a gente chegue naquele grau de angelitude, num grau de perfeição e pureza maior, de forma que a gente já não sofra tanto as vicissitudes da carne, de forma que a gente não sofra tanto com as questões morais como a gente ainda sofre, que a gente não sofra tanto as questões difíceis da vida, porque a gente vai começar a ter entendimento sobre isso. Então o nosso propósito é sim chegar à evolução, à perfeição. Como vamos chegar a isso? Aí que vem a questão, né? Cada um tem seu jeitinho, cada um faz as suas escolhas. Então nessa perfeição é que eles encontram ter a suprema, a eterna felicidade. Mas como conquistar essa felicidade é uma tarefa de cada um. Mas isso ainda não responde diretamente à pergunta de Kardec. Será que Deus criou uns bons e maus? Não, não criou bons e maus. Mas por conta dessas questões a gente vai trabalhando esses termos, né? Então Joana de Ângeles, lá no livro Vitória sobre a Depressão, que é um livro que eu indico bastante, né, na qual a gente se baseou para fazer essa conversa. Então ela nos diz assim que o ser humano, né, nós nos comprometemos perante as leis divinas e fica assinalado por marcas que fixam, difíceis de serem removidas, mesmo quando superados os equívocos e integrado no concerto harmônico da sociedade, como permanente advertência para não incidir nos mesmos equívocos. Captaram a profundidade dessas palavras? Vamos destrinchar então aqui o que ela está dizendo. Que as leis divinas existem justamente para nos dar uma baliza, uma forma de controle das nossas questões. Alguém disse na conferência semana passada, eu não vou lembrar quem, que faz essa questão, né? Como é que Deus é onisciente, né? Como é que Ele sabe de todo mundo, sabe o que todo mundo fez? Então nós temos aí em torno de 8 bilhões de encarnados na Terra, fora os desencarnados. Como é que Deus está do lado de cada um, sabendo o que cada um fez, sabendo o que cada um aprontou, o que cada um pensou, e aí dá a correspondente resultado, né? A correspondente consequência para cada disso. Claro que Deus tem essa capacidade, mas Ele não precisa estar 100% fisicamente, né, entre aspas, ao nosso lado. Para isso Ele criou as suas leis divinas, as leis naturais, que são aquelas leis que estão gravadas na nossa consciência, como está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Então nós já saímos de fábrica com um aplicativo que todos nós temos, que é a lei divina, a lei natural. E ali a gente já tem essa baliza, essa referência para saber o que é certo e o que é errado. Quando a gente ativa esse aplicativo dentro de nós, a gente começa a compreender as coisas de uma forma diferente. E aí não precisa que Deus, pessoalmente, venha nos apontar, você fez isso, vai ter que pagar daquele jeito. Você pensou isso, vai ter que resgatar de outra forma. Já existe um código embutido dentro de cada um de nós, essas leis divinas, que já nos garante a questão da nossa evolução. Então a gente já se compromete com essas questões divinas
a cada escolha que a gente faz. E quando a gente se contraria às leis divinas, naturalmente as consequências vêm para nós. Não porque Deus está nos punindo, mas é porque nós, na consciência, sabemos que não estamos agindo de acordo. E aí a gente vai ter o resultado correspondente. E aí a gente fica nesse loop contínuo, né? Então, errou, aprendeu, faz de novo, errou, faz de novo. Por quanto tempo? Quanto tempo a gente fica nisso? Falando em aplicativos, né? Só para a gente fazer uma analogia de como funciona isso. Então, se a gente tem um aplicativo no nosso celular e ele nos faz uma pergunta, a gente tem duas opções, sim ou não. Se a gente tenta responder, não sei, mais ou menos, não é bem assim, volta para a questão, sim ou não. Ainda não tenho certeza, sim ou não. Então a gente fica nesse loop contínuo até que a gente decida, é sim ou é não. Por isso que Paulo de Tarso diz, né, que a gente tem que, não pode ser manso, né? Ou melhor, não pode ser médio. A gente tem que ser sim, sim ou não, não. Porque é assim que as leis divinas funcionam. Nas leis divinas acontece a mesma coisa. As provas da vida nos vêm para nos ensinar, não para nos punir. A gente se pune porque a nossa consciência pesa, mas o objetivo delas é a reparação. E aí vem as provas da vida e diz, aprendeu? Sim ou não? Não, não aprendi. Então volta para a experiência. Aprendeu? Sim ou não? Não, ainda não. Volta lá. Aprendeu? Mais ou menos, aprendi algumas coisas. Ótimo. Volta lá, até que a gente aprenda. Então a gente vai se comprometendo com as leis divinas e elas vão assinalando essas questões. Então ela fica assinalada por marcas que se fixam, difíceis de serem removidas. O que isso significa? Que ao longo das nossas experiências reencarnatórias, ao longo da nossa vida, mesmo durante a vida atual como encarnado, ao longo do nosso tempo na vida, da Terra, a gente vai tomando determinadas atitudes, vai tendo determinados hábitos, e isso vão ficar assinalados na nossa personalidade. São as marcas morais que muitas vezes são difíceis de serem removidas, mesmo quando superados os equívocos. Ou seja, a gente erra, aí um dia a gente aprende. Mas sempre vai ter alguém que dizer, lembrar, mas você errou, você fazia isso. Porque a gente fica com aquela marca, aquele rótulo, né? A pessoa se regenera, mas parece que para a sociedade a gente continua o mesmo atrapalhado de sempre, o mesmo viciado de sempre, a mesmo ser errado de sempre. Então essas marcas são muito difíceis de serem superadas. São as marcas morais nas quais nós acabamos nos envolvendo por conta dos nossos hábitos. Por isso que a renovação de hábitos é importante para a gente mudar isso. Claro que a gente não muda de uma hora para outra, mas ao longo do tempo, mesmo superando, a gente vai ter um período de transição. Mas essas marcas também servem, como nos diz Joana, para nos lembrar de a gente estar sempre vigilantes, para a gente conseguir todos os dias encontrar forças dentro de nós para superarmos aquelas marcas que nós fomos construindo ao longo do tempo. E esse é o nosso objetivo. Lembra o que diz lá os Espíritos? Que a gente está fadado à evolução. Então nós não estamos aqui para sermos rotulados. Não estamos aqui para ficarmos marcados, mas sim para que esse aprendizado nos leve à perfeição. Quando a gente chegar nessa perfeição, nessa pureza de sentimentos, essas advertências vão deixar de fazer efeito. Ou melhor, não serão mais necessárias, porque a gente finalmente assimilou as leis divinas. E não só assimilamos, mas a gente começou a praticar tudo isso, fazendo essa renovação do nosso sentimento, a renovação das nossas imperfeições, a renovação do nosso íntimo, a reforma íntima que a gente fala tanto aqui, né? Então ele fica sempre como uma permanente advertência para que a gente não caia nos mesmos erros, porque a gente já viu que não deu certo, a gente viu que já deu errado. Então as lembranças dessas marcas é justamente para nos incentivar a não errar de novo. E nessas questões das marcas morais, Jung, o grande psicólogo, né, que estudou muito as questões da psique humana, ele observou isso também, né? E ele tratou essas marcas morais, o que ele chamou de arquétipos, né, que representam padrões de comportamento associados a personagens. Então, para fins didáticos,
ele associou essas marcas morais, esses hábitos que observava das pessoas, para poder não rotular, mas para estudar didaticamente. Então ele começou a criar algumas figuras, como do sábio, do herói, do protetor, ou seja, ao longo das nossas existências, da nossa vida, Jung aqui estava falando de uma existência só, ele via que esses hábitos tinham um tipo psicológico que todos nós temos. E nós todos temos assim, né? Alguns são mais protetores, né? Gostam de cuidar da família, gostam de cuidar dos seus, têm cuidado com o próximo, ou seja, esse olhar mais atento para olhar as necessidades das crianças, da família, enfim. Outros têm aquele caráter heroísmo, não só aquele que usa um capa, né? Ele tem um codinome, mas aqueles que se dedicam efetivamente a transformar a sociedade, que fazem as coisas que precisam ser feitas na hora certa, que sempre estão prontos a salvar alguém. Não aquele salvamento assim, cinematográfico, mas salvar alguém que está numa situação de necessidade, alguém que está passando fome, alguém que está passando por uma crise existencial e vai lá e acolhe. É um arquétipo do herói. E assim vai. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, estuda a obra de Jung, que é muito importante. Mas ele fala justamente dessas questões, desses padrões de comportamento que Joana de Anjos chamou de marcas morais. Então, esses arquétipos são as heranças das experiências vivenciadas nas encarnações passadas. Isso aqui Jung não sabia com certeza, porque ele não era espírita. Mas hoje, analisando as coisas de um outro ângulo, e aí tem toda a obra psicológica de Joana de Anjos para nos esclarecer sobre isso, nos mostra que essas marcas morais não são apenas dessa vida atual, mas são um reflexo de todas as experiências vivenciadas nas encarnações passadas, que estão no nosso inconsciente, que estão na nossa memória. Lembra que a gente falou analogicamente, né, só para entender que nós temos um aplicativo original de fábrica, que é as leis divinas, nós também temos um HD, que vai armazenando todas as informações. No computador e no celular acontece assim, a gente desliga ele, a memória temporária some, mas aquelas que estão gravadas no HD não vão sumir. Então elas vão ficar ali, carregando essas marcas para as experiências futuras. Então a gente já reencarna com um histórico anterior. A gente já reencarna com essas vivências todas e que servem justamente para nos lembrar daquilo que a gente veio fazer na Terra, que é nos transformarmos intimamente, fazermos a nossa reforma íntima, fazermos o melhoramento moral como seres humanos. É esse o objetivo da doutrina espírita, é melhorar moralmente o padrão da sociedade. Mas a gente só vai melhorar a sociedade quando nós nos melhorarmos interiormente. Quando a gente superar essas nossas dificuldades e trabalhar bem essas marcas morais, essas heranças das experiências passadas, tirando o melhor que a gente tem ali para poder progredir. Isso quer dizer que a gente não precisa se martirizar pelo que a gente foi, porque essas marcas morais vão trazer muitas vezes ansiedade, medo, culpa, vícios, crimes, ou seja, tem uma lista enorme. Então a gente começa a se desenvolver na nossa infância, a gente começa a despertar na nossa adolescência e quando chegamos na vida adulta, a gente percebe que a gente traz muitas dessas questões. Algumas dessa própria vida por conta do nosso histórico familiar, mas muitas delas, talvez a maior parte, por conta das questões passadas. Então a gente vai viver com ansiedade, com medo, ou seja, por que alguns medos não se explicam? Eu tenho medo de galinha. Por que você tem medo de galinha? Galinha não faz nada, ela não morde. No máximo ela dá uma picada lá se você for mexer com os ovinhos dela durante a fase que ela está esquentando ali para nascer o pintinho. Fora isso, ela não faz nada. Mas algumas pessoas têm medo de galinha, outros têm de gato, assim. Cada um tem os seus medos. Da onde que surgiu isso? São as marcas morais, né? Esses arquétipos que estão ali nos desenvolvendo. Isso pode atrapalhar o nosso desenvolvimento, mas atrapalhando também é uma oportunidade de superação. Então a gente tem essa tendência de lidar com isso. E quando essas questões vêm à tona, Jung chamou de constelar, né? Não é da constelação das estrelas, mas quando a gente traz esses conflitos internos, esses arquétipos internos, a gente explode de alguma forma.
uns chorando, outros se desesperando, outros gritando, alguns surtam. São expressões naturais desse conflito que está existindo nesse nosso interior como exterior. Então esse conflito entre o ego, que está tentando manter as coisas sob controle, a gente fala do ego, dá a impressão que ele é um vilão, né? A pessoa é egoísta, mas o egoísta é aquele que está deixando o ego fora de controle. É um ego desequilibrado, porque a função do ego, psicologicamente falando, é nos manter numa situação de defesa, nos manter na situação em que a gente sofra menos. Por isso que o egoísta faz o que faz, porque ele intimamente, psicologicamente e de forma inconsciente está tentando se proteger. Então ele tenta manter a situação da forma como está para não nos trazer sofrimento. E aí que a pessoa, quando está isso de forma desequilibrada, tem essa tendência egoísta, porque daí ele segura demais. Mas o nosso objetivo como os espíritos imortais que somos é nos desenvolvermos. Então esse self, que é o nosso espírito, a nossa centelha divina, está ali para brilhar. E daí tem esse conflito. O ego quer manter como está. E aí a centelha divina nos faz impulsionar. Como vencer essa disparada, essa disputa, essa luta? Então é nesses conflitos é que surgem as dificuldades. Nesses conflitos é que a gente sofre. Porque de um lado, de forma inconsciente, a gente está tentando se proteger e ficar como estamos, e de outro lado vem a centelha divina nos impulsionando para a perfeição, para a elevação, para sermos melhores. Então nesse conflito, que são marcados pelas nossas existências, é que a gente vai diluindo essas marcas morais. A gente vai transformando os nossos arquétipos. A gente vai fazendo com que a gente realmente encontre uma felicidade, que a gente encontre uma paz e já não sofra tanto quanto a gente sofria antes. E o sofrimento talvez aconteça, mas a carga que a gente vai colocar em cima vai ser diferente. A gente já não vai sentir tanto, já não vai sofrer tanto, já não vai se desesperar tanto. Porque embora esteja aqui à nossa vista todas essas questões morais, uma grande coisa que a gente viu, e que está lá na resposta dos Espíritos, quem lembra qual que é o nosso destino maior? É encontrar a perfeição. E quando a gente encontra a perfeição, a gente pode comparar isso à busca da felicidade. O que ela está querendo dizer aqui? Todos nós temos uma atração para a felicidade. Ninguém nasceu, ninguém foi criado, ninguém foi trazido ao mundo para sofrer. Desculpa. Então, às vezes a gente vê as pessoas que pensam assim, eu vim aqui para sofrer. Eu estou aqui nesse mundo só para penar, porque eu prego lá um chiclete na cruz, eu fiz tantas coisas, as pessoas começam a se martirizar. E daí acha que está aqui para sofrer e acha que só pagando pelo sofrimento está resolvendo as coisas. E aí a gente pergunta, será? Será que só pagar resolve o problema? Se não houver a transformação moral, se não houver a transformação íntima, a gente vai ficar pagando a vida inteira. Por isso que algumas pessoas encarnam e reencarnam, e parece que estão vivendo esse looping, esse ciclo contínuo, esse ciclo vicioso, porque não aprenderam. Eu matei alguém no passado, então agora eu venho essa pessoa para minha casa como meu marido, como minha esposa, como minha sogra, e eu vou ter que aguentar ela até o final da vida, porque eu tenho que pagar. Aí a pessoa desencarna, estou livre. Será? Não, porque não foi feito o aprendizado. Não aprendemos a nos amar. Então a gente está junto não para se martirizar, para se torturar, para se matar, mas para a gente aprender a amar. Então quando a gente não aprende a amar, a gente fica repetindo. Então fica naquele aplicativo, né? Volta para a questão interior, volta até aprender e aí seguir em frente. Mas o nosso destino é efetivamente a felicidade, a perfeição. Então a gente é como as plantinhas. Então a gente tem essa tendência a procurar a luz. Se a gente colocar uma plantinha numa caixa, num ambiente fechado, com uma frechinha de luz, o que vai acontecer? Ela vai ficar desviando de alguma forma até alcançar a luz. É o chamado fototropismo que a gente aprendeu lá na escola. Então nós temos essa felicidade tropismo, né? Inventando um termo aqui, que é essa atração para a felicidade.
todos nós tendemos, todos nós nascemos, todos nós fomos criados por Deus para sermos felizes, puros e perfeitos. Então a gente tem essa tendência para a felicidade. Quando a gente entende as leis morais e trabalha isso a nosso favor, a gente vai perceber que nós não estamos aqui para sofrer. Então essa atração da felicidade promove o esforço do ser para vencer os impulsos ancestrais, esses atavismos, né, essas marcas morais que estão ali nos mostrando e nos rotulando na nossa vida. Que a sociedade tenta nos impor esses rótulos, né? E a gente está aqui justamente para vencer tudo isso, né? Então esses impulsos ancestrais que se esculpiram no cerne da vida, oferecendo os valores morais para consegui-lo. Então quando a gente acessa essas leis divinas, a gente já consegue ter essa percepção do que é certo, do que é errado, do que fazer, do que não fazer. E aí a gente pergunta, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? E aí a gente lembra de Paulo de Tarso. Tudo a gente pode. A gente pode fazer o que quiser. Olha que legal, né? Como Deus nos deu a livre-arbítrio, nos deu a liberdade. Tudo que eu quiser eu posso fazer. Não importa o que aconteça, eu posso fazer. Agora, será que tudo convém? Porque se a gente lembra que existe uma consequência das coisas que a gente faz, e isso vai significar também as nossas marcas morais, a gente vai saber que nem tudo que a gente pode fazer é nos lícito, é conveniente, porque vamos ter a consequência disso. Então a gente vai tendo uma percepção diferente do que é certo e do que é errado. A gente começa a refletir mais. O meu passado foi me trazendo essas coisas. O meu passado foi me moldando da forma como eu sou. Então, eu posso continuar agindo dessa forma? Pode. Quem vai sofrer com isso? Nós mesmos. Às vezes a gente pode até prejudicar alguém, mas se alguém ressignifica e segue a vida, ele não vai ficar preso nisso, mas a gente vai ficar preso na nossa consciência, nos exigindo reparação o tempo todo, até a gente sair do círculo vicioso. Então a gente começa a discernir melhor as situações. Então as marcas morais vão estar ali presentes, mas já não serão tão significativas, porque a gente lembra que a gente tem o poder de transformar. O que isso significa? Que não importa o que a gente fez, não importa o que a gente foi. Se até ontem eu tinha um determinado padrão, ok, esse padrão me trouxe até onde eu estou, esse padrão me fez ser o que eu sou, ok, mas o que a gente vai fazer daqui para frente é que vale. O que a gente foi não nos define eternamente, mas nos define naquele momento. A gente tem essas marcas morais, temos tratavismos, temos esses arquétipos, ok, mas nós estamos aqui justamente para transformar. Então, se eu errei até ontem, de hoje para diante eu tenho a oportunidade de não errar mais. Se eu fui uma pessoa dedicada ao vício até ontem, hoje eu tenho a oportunidade de ser diferente. Se até ontem eu traí, eu pequei, eu matei, eu roubei, seja lá o que cada um fez, nessa vida ou nas outras, não nos interessa, porque isso é questões individuais, mas isso não define o nosso futuro. Pode definir o nosso presente, porque nós ainda estamos lidando com essas consequências, mas o futuro vai depender do que a gente vai fazer daqui para amanhã. Porque a partir do momento que a gente muda a chavinha e dá um passo adiante, que a gente passa para a próxima etapa do aplicativo das leis divinas, tudo o resto se transforma. Então um novo horizonte se abre, como a gente viu ali, né? Na questão ali da encruzilhada. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente está numa encruzilhada da vida. Por isso que Santo Agostinho nos recomendou, né? Todas as noites vai lá e faz a sua autoanálise, o seu autoconhecimento. Reconhecer que errou, no outro dia corrige, para que isso não aumente a nossa carga moral. Então, se errou, está tudo bem. Nós somos seres em evolução. Então, nós somos seres que estão aqui se transformando. Vamos lembrar que nós somos fadados à evolução, à perfeição, mas ainda não estamos lá. Nós estamos na metade do caminho. E cada vez que a gente posterga a possibilidade de mudança, mais a gente está postergando
a nossa perfeição, mais a gente está postergando a nossa felicidade. Porque no fundo, todos nós seremos felizes um dia. Todos nós. Até aquelas pessoas que a gente julga serem as piores pessoas do mundo, esses também serão puros e perfeitos, como a gente. Então a gente não pode ir julgando todo mundo pelo que ele é, mas a possibilidade que ele tem. E todos nós temos essa centelha divina para ser o melhor todos os dias. Por isso que Jesus nos disse: podeis fazer tudo o que eu faço. Ou seja, em suma ele está dizendo, se eu faço tudo isso, vocês também podem fazer. A diferença dá nesses bilhões de anos que nos separam de Jesus, mas vai chegar lá. Já que nós não temos mais uma morte real, já que nós temos uma vida eterna, porque nós somos criados, a gente teve um começo, mas nunca mais teremos fim. Já pensaram que doido isso? A gente nunca mais vai ter fim? Nós vamos morrer nesse corpo, vamos desencarnar, a nossa consciência vai estar ativa e a gente vai ver que a gente não vai acabar, porque não existe uma morte espiritual. Pode ter momentos em que a gente, pelos nossos erros, a gente fique lá preso, né? Alguns chamam lá o estado, por exemplo, dos ovoides, como uma segunda morte, mas obviamente é no sentido figurado, mas nós sempre estaremos vivos, sempre estaremos sobrevivendo, sempre estaremos recomeçando. Então a gente errou, tivemos as nossas marcas morais, mas esse passado, embora defina o nosso presente, não pode definir o nosso futuro. É o que Emmanuel disse para o Chico, né? A gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Já foi. O que foi, já foi. Ah, matou alguém? Matou ou morrido, não tem o que fazer. Você traiu alguém? Já foi, não tem mais como voltar atrás. Não existe uma máquina do tempo que nos faz voltar ali minutos antes de cometer o erro. Então o que já foi, já foi. Exagerou no cartão de crédito? Já foi. Você pode quebrar o cartão, pode jogar fora, mas os boletos vão continuar vencendo. Mas a gente pode transformar a nossa postura para não ter novas dívidas, para não ter novos erros. Então o passado nos definiu até esse momento, mas o futuro vai definir de agora em diante, ou seja, todos os dias a gente acorda com esse desafio de ser diferente, de quebrar as marcas morais e fazer algo além. Então esse período que chama de evolução, que Joana nos diz, né, que esse longo período de primarismo condiciona o ser profundamente à repetição de velhas fórmulas, ou seja, até que tudo esteja consolidado dentro de nós, é natural que a gente ainda tenha algumas recaídas. É natural que a gente ainda traga alguns resquícios desse passado, porque as coisas, embora sejam possíveis, não se transformam de uma hora para outra. Não existe milagre, não existe uma coisa imediata, não existe um salto na evolução. Cada passo é de cada vez, é um dia de cada vez. Lembra daquilo que a gente ouve por ali, dessas instituições? Só por hoje a gente não vai fazer isso. E não funciona só para a questão do alcoolismo, por exemplo, que eles ensinam nos alcoólatras anônimos, só por hoje. É para tudo na vida. Só por hoje eu não vou falar mal de ninguém. Só por hoje eu não vou exagerar na minha alimentação. Só por hoje eu vou tratar os outros com respeito. Só por hoje eu vou fazer uma caridade. Mas esse só por hoje vai se transformando num novo hábito, que ao longo do tempo vai transformando as nossas marcas morais e nos condicionando para o bem. Então esse condicionamento que existiu negativamente no passado também pode ser usado ao nosso favor para condicionar novos hábitos, né? Então, já que a gente tem esse conflito, né, e a gente vai percebendo, como nos diz Joana aqui, chega uma hora que esses velhos hábitos já não nos satisfazem mais, porque a gente fica tão condicionado e quer sempre aumentar a dose, seja lá do que for. Então a gente vai chegar num ponto que vai cansar. Então a gente precisa transformar, enxergar o lado superior das coisas para carregar o nosso íntimo de sentimentos novos, de emoções novas, para começar a se libertar dessas marcas morais e aí poder se tranquilizar. Vamos lembrar do passado? Vamos, mas já não vai mais ser com aquele ranço, com aquela mágoa, com aquela tristeza. Ai meu Deus, eu fiz aquilo no passado.
agora tem que carregar essa dor a vida toda. Eu matei o sujeito, agora tem que carregar ele como esposo, como esposa até o fim da vida. A gente se transforma, a gente passa a pensar diferente, a gente vê que esses tormentos vão tranquilizar o nosso coração e a gente vai ver que bom que eu estou tendo a possibilidade de fazer uma nova vida a partir de agora. Então a gente vai aprendendo a converter esses sentimentos, ou seja, ressignificar. Esse é o significado da palavra ressignificar. Ficou estranho, né? Mas é assim mesmo. Então a gente vai aprendendo a ressignificar. Não esquecer, porque esquecimento não existe. Sempre estará guardado no nosso HD. A gente vai estar daqui 200 encarnações, a gente vai lembrar do que a gente fez naquele momento. Mas essa lembrança já não vai mais trazer as mágoas, não vai trazer angústia, não vai trazer vontade de esganar a pessoa. A gente vai lembrar isso como um período em que a gente passou triste da nossa vida, mas que agora foi convertido em novas questões, né? Então isso acontece de forma íntima, não sai de fora para dentro. A gente tem aqui a doutrina, a gente tem o Evangelho, a gente tem os bons exemplos para nos tirar desses hábitos negativos do passado, para nos dar as transformações e fazer as mudanças necessárias. E essas mudanças, reforço mais uma vez, são íntimas. Só nós podemos nos descondicionar dessas marcas morais do passado. Não podemos esperar que alguém faça isso. Não podemos esperar que alguém resolva nossos problemas. A doutrina espírita ajuda, mas não vai transformar ninguém se a pessoa não quiser. O descarrego que algumas religiões fazem pode ajudar, mas não vai resolver o problema da pessoa se ela não quiser. A terapia ajuda? Ajuda, mas se a pessoa não fizer o seu esforço, o terapeuta não vai curar ninguém. Então todas essas lutas são internas, porque somente nós teremos que dar conta das nossas questões. É o que Jesus nos disse, cada um segundo suas obras. A lei de cooperação nos torna todos juntos para um facilitar a vida do outro. Não perturbar ou atrapalhar, mas para nos ajudar uns aos outros. Mas as transformações são individuais. Só que tem um detalhe que é muito significativo nessa questão das transições, né? De uma parte negativa para uma positiva. Nós sempre vamos enfrentar julgamentos. E nós, infelizmente, ainda fazemos isso. Então a pessoa tem uma vida desregrada, fazia um monte de coisa errada, de repente ela descobre Jesus e se converte. O que a gente fala? É bem isso que vocês estão pensando. Estou lendo o balãozinho de vocês. É fácil agora, né? Bebeu, matou, roubou, estuprou, agora aceitou Jesus, está tudo bem. Claro que não é assim, a gente sabe. Mas cabe a nós decidir isso. A pessoa já tem dentro de si essas marcas que vai ter que transformar. Não precisa ter o peso do nosso julgamento, o peso das nossas palavras ácidas, porque ele já está enfrentando dentro de si um conflito enorme. E mesmo que ele não se transforme imediatamente, o fato de ter mudado o padrão já é por si só um progresso. Olha que coisa boa, ele fazia um monte de coisa errada, parou de fazer, vamos aplaudir. Só que em vez de aplaudir, a gente tenta jogar a pessoa no mesmo hábito, que dela vê que a gente está julgando, ela se desanima e aí leva mais tempo. Então a gente tem que estar preparado para enfrentar julgamentos cada vez que a gente transforma o nosso padrão, cada vez que a gente transforma a nossa marca moral. Ah, hoje eu não vou para aquele lugar porque eu tenho centro espírita. As pessoas vão julgar. Então vai lá, virou fanático agora? Deixa a pessoa pensar. O importante é a gente estar tranquilo ali, não se abalar com isso. E aí o Redação no Momento Espírita tem uma mensagem que nos diz isso, né? Nem sempre é claro o céu do cristão decidido, ou seja, aquele que efetivamente se decidiu por fazer algo, por a seu próprio bem. Quando a gente serve a Jesus, contudo o cristão decidido entrega a Jesus e nele confia e a ele se dá. A gente via isso, né? Na história do cristianismo primitivo. Os mártires que se colocavam lá sem nenhum problema nas feras do circo, não se entregavam ao desespero, mas eles estavam ali
confiantes que Jesus estava com ele. Hoje a gente não precisa ir mais para o circo romano, mas a gente enfrenta o julgamento das redes sociais. Então a gente tem que se colocar na nossa posição de defesa do nosso próprio sentimento. É aí que é a função do ego, né? Nos proteger e saber que nós temos um amparo, que nós podemos e devemos continuar a nossa trajetória mudando aquele padrão, porque não é a sociedade que vai nos julgar. Somente as leis divinas, somente Deus tem a capacidade de nos julgar. Então a régua, as métricas de avaliação são diferentes da sociedade do que de Deus. Muitas vezes a gente pode ser um cidadão corretíssimo para a sociedade, mas a gente chega no mundo espiritual e descobre que nós não fomos tão bons assim. Por outro lado, a gente pode ter uma conduta que a sociedade rejeita, que condena, mas estaremos lá no mundo espiritual numa situação muito melhor. É o que Jesus falou para o ladrão. O cara era um ladrão, roubava, explorava as pessoas, mas quando ele efetivamente percebeu isso e quis mudar, ainda que fosse no último instante, Jesus já disse para ele: hoje estará comigo no paraíso. Ou seja, Jesus não estava passando a régua, não estava passando o pano no que ele já tinha feito, mas percebeu que aquela mudança dele foi real, e dali para frente nunca mais ele seria um ladrão, mas seria sim uma pessoa diferente. Ou seja, ele estava transformando a sua marca moral em outra, estava progredindo. E claro que a sociedade vai continuar enxergando a gente daquele jeito, mas se a gente se mantiver firme, se a gente mantiver a nossa consciência sabendo que estamos fazendo o melhor, que estamos perseverando e seguindo em frente, não nos abalaremos mais com essas questões da sociedade, porque a nossa consciência estará tranquila. Então o Espírito da Verdade nos fala no Evangelho, né? Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Ou seja, devotamento e abnegação é o único jeito da gente transformar essas marcas morais que a gente traz do passado, de transformar esses arquétipos que estão dentro de nós. Então esse sentimento do dever cumprido nos dá o repouso ao espírito e a resignação. Ou seja, quando a gente sabe que a gente fez todo o melhor que a gente podia, de coração, de alma limpa, não importa os resultados para a sociedade, mas a gente vai estar perseverando. Então o devotamento e a abnegação é que efetivamente vai nos levar para um patamar melhor. O devotamento e a abnegação, e a gente pode entender isso como uma persistência, né? Ou seja, não desistir perante as primeiras dificuldades. A pessoa que está tentando sair de um vício, por exemplo, sabe que não é fácil. Quem já passou por essa situação sabe, mudar um padrão. Eu bebi até agora, como é que eu vou deixar de beber? Não existe isso. A pessoa fumou, usou droga. Não estou julgando ninguém, só para exemplificar, né? Falando outras coisas. Eu menti a vida inteira. É difícil falar a verdade agora? Claro que é. Mas a gente tem que perseverar, porque só nessa perseverança é que a gente vai mudar a nossa chavinha. E a gente tem que confiar sempre que Deus está ali nos amparando e nos dá forças aos aflitos, que somos nós, sempre que a gente pode. Então a gente nunca está desamparado das leis divinas. Se a gente tem a lei divina implícita ou inserida na nossa consciência para nos apontar as coisas, mas ela também está ali para nos mostrar o verdadeiro caminho e saber que a gente tem sempre amparo e proteção em todas as circunstâncias da vida. A gente pode estar abandonado fisicamente, mas espiritualmente sempre temos um amparo. Então o poder de Deus, né, cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou um bálsamo que consola. Porque a lágrima que a gente está derramando de dor é também a lágrima que está nos curando dessas marcas morais, que está nos transformando o nosso passado, que está tirando aquele arquétipo pesado e substituindo por um arquétipo melhor. Ou seja, está nos fortalecendo o tempo todo. Não é isso que eles falam na academia? Sem dor, sem ganho. Ou seja,
A gente só consegue ficar forte na academia quando a gente tem a dor física, muscular, do exercício que a gente está superando. Essa é a abnegação, a perseverança, não desistir. Se um dia a gente acordou com preguiça de fazer tal coisa, tudo bem, vamos respeitar o nosso limite. Às vezes, só o fato de dizer não já é um progresso. Só o fato da gente não repetir um padrão já é um progresso. Dar o outro passo, que é a transformação, exige um esforço maior. Mas um dia após o outro, só por hoje, vamos ter o compromisso de ser uma pessoa melhor. Não melhor para a sociedade, não melhor para os padrões do mundo, mas o melhor para nós mesmos e perante a lei divina. Porque é ali que a gente vai efetivamente dar conta. Deus não vai nos apontar os nossos erros. Ele não vai dizer, você fez isso, fez aquilo. Mas Ele vai nos dar oportunidades. E vai estar sempre estendendo a mão para que a gente faça essas transformações. Todo o Evangelho está permeado de exemplos de transformações que aconteceram. E eles não estão lá só para ilustrar o Evangelho. Eles estão ali como exemplos de o que a gente deve fazer. E hoje para nós está muito mais fácil. Lembra que a gente falou que hoje a gente não precisa mais se entregar para um leão do circo romano. Mas a gente tem os leões sociais que nos colocam isso. Mas não é uma questão mais física, é uma questão moral. Funciona só na nossa cabeça. Então, perseverança e abnegação. Persistência no bem. Porque Deus estará sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. E se em algum momento a gente achar que não vai conseguir, pede ajuda. O centro espírita está aqui, a igreja está lá, o templo está lá, o terreiro está lá, onde você se sentir melhor, porque Deus não criou religiões, Deus nos criou espiritualidade. Ele está em todos os lugares e vai usar os mecanismos coerentes para cada um para fazer a ajuda necessária. Mas pede ajuda. Não precisamos nos achar que já estamos prontos para tudo isso. Nós podemos e devemos nos ajudar uns aos outros. Porque Deus está fazendo isso e às vezes usa de outros para nos ajudar. Como disse o Espírito, muito sábio uma vez, se sentir que vai cair, se escora, mas não deixa cair. Não se derrube pelas circunstâncias, porque elas estão ali para nos fortalecer e não para nos derrubar. Então pensemos nisso e lembremos, o que a gente passou definiu a gente até agora, mas a partir de hoje, desse domingo em diante, nós temos uma alternativa, não porque a gente está aqui falando, mas porque a gente sabe que amanhã vai começar um novo dia, uma nova semana, uma nova oportunidade. E essas marcas morais vão nos ajudar a sermos melhores cada vez mais. Agradeço pela presença de vocês e aproveitando esse momento, vamos pedir para Jesus que através dos seus mensageiros nos envolvam, nos amparem, nos acolham, para que nessas transformações morais pelas quais tão necessariamente passamos, nós possamos estar sempre prontos, focados no amor divino que nos envolve, não permitindo que o desânimo e a revolta nos dominem os corações, mas que nessa estrada, muitas vezes longa e tortuosa, Jesus seja o nosso modelo e guia. Seja conosco, querido Mestre, nos conduza de novo a Deus, que nos aguarda, de portas abertas, de braços abertos, nos esperando para a felicidade plena. Seja conosco e nos envolva, onde sempre que assim seja.